Queridos irmãos, boa noite. Nós vamos dar início ao nosso culto, nossa celebração dessa noite. Hoje com um pouquinho mais de dificuldade, mas os irmãos são piedosos, vão ter misericórdia da gente. Érica não vai poder me ajudar, por estar tomando conta das crianças. Então eu vou ter que hoje aqui encarar o louvor, também cantá-los. Então os irmãos não reparem aí a voz, não reparem nada disso, né? Mas nós vamos cultuar o Senhor da nossa maneira, da forma em que o Senhor se agrade da nossa adoração, e com certeza o nosso Deus ele vai receber o nosso louvor. Nós vamos dar início orando, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, que seja uma noite de palavra de Deus, onde a gente vai adorar o Senhor, entregar a Ele a nossa oração. Então feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia na Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua provisão, pelo Seu cuidado, por estar falando ao nosso coração nesses dias, onde nós estamos, alguns, Pai, estamos nas suas casas, né, em quarentena, Senhor, cuidando da família, cuidando da saúde, muitos outros também trabalhando, Pai, fazendo as suas tarefas diárias, não pararam. Que o Senhor continue a falar ao nosso coração, onde quer que o Seu povo esteja nessa hora, Pai. O Senhor ministre a cada coração, que a Tua palavra seja revelada a nós e juntos consigamos dar um culto que o Senhor é merecedor. Te louvamos, nós te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem mesmo eu mandei uma mensagem para a maioria dos que eu tenho contato, falando sobre a necessidade de estarmos orando pelo mundo. A gente não é nenhuma novidade o que nós temos dito, o que nós temos compartilhado. Nós estamos vivendo tempos de crise, tempos difíceis, muitas informações de todos os lados, pessoas desesperadas, pessoas aflitas, muitas pessoas que têm problemas de depressão, síndrome do pânico, pessoas que realmente precisam do cuidado de Deus, da paz do nosso Deus, tranquilidade em seus corações. E a gente sabe que no nosso Brasil ainda não entrou num estado de pânico total, nem tudo foi paralisado, e mesmo assim a gente vai percebendo como as pessoas estão encarando esse desafio. E nem sempre no dia da aflição, no dia da angústia, é fácil adorar o nosso Deus. A gente sabe que às vezes quando o nosso coração está abatido, né, o salmista ele faz essa declaração, porque está abatida, ó minha alma. Então, quando Davi faz essa declaração, ele consegue entender no seu íntimo a necessidade de estar próximo de Deus e deixar de lado esse abatimento, né? Então, hoje o desafio nesse culto é orarmos ao Senhor, pedirmos ao Senhor pelo mundo, pedir pelas pessoas, para que haja paz, haja amor do Senhor, haja esperança no coração, mas que eu e você, independente das circunstâncias, a gente adore ao Senhor e a gente declare o verdadeiro louvor que está no nosso coração. Então, por isso, eu quero convidar você a adorar comigo, dizer que perto quero estar, nós queremos estar próximos, perto dos pés do Senhor, do altar do nosso Deus em adoração, não importa as circunstâncias. Senhor, eu quero te adorar e entregar minha vida totalmente no teu altar. Então vamos adorar o Senhor, reúna aí a sua família, você também no seu cantinho, adore o Senhor com toda a sua voz e deixe que o Senhor perceba o adorador que está aí do outro lado. Vamos adorar o Senhor. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. E sabe como é difícil, né? Declarar essa canção e realmente exaltar o Senhor no dia da aflição, no dia da luta, no dia da angústia. Então, nesse momento, eu sei que a gente já cantou essa música toda, direto, sem parar, todas as estrofes, mas eu gostaria que você fizesse essa canção e declarasse essa canção em forma de oração. Em nome de Jesus, faça comigo, vamos. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Você reconhecer, comparado ao que ganhei. Nós temos recebido muitas coisas do Senhor. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. De novo. Te louvarei. Canta isso com verdade, vamos lá. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. E sabe como é desafiador cantar essa canção? Porque em meio às lutas, em meio às dificuldades, às vezes a gente trava a nossa adoração. Eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele já tem nos permitido agradecer por tudo que nós temos enfrentado. A gente sabe que as lutas são muito grandes, os desafios são muito grandes. A olho nu, a olho humano, a gente às vezes não percebe o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Às vezes a gente deixa de agradecer ao Senhor ou só agradece quando a gente recebe a bênção, recebe a vitória, recebe a resposta de oração. Mas independente de qualquer coisa, se eu e você, nós temos a certeza que Deus, Ele está no controle da nossa vida. Deus está cuidando da gente. Então eu tenho certeza que você pode adorar o Senhor na confiança de que Deus há de agir. É como o texto de Romanos, capítulo 1, nos instrui o apóstolo Paulo. O justo, ele vive pela fé. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que a gente tem certeza, mesmo ainda sem enxergar. Mas a gente tem certeza de que vai acontecer. Fé é confiança, fé também é convicção. Então, diante das dificuldades, diante das lutas, nós temos que adorar o Senhor.
aquele que serve a Cristo, aquele que tem o coração voltado para o Evangelho de Cristo, precisa agradecer, precisa adorar, ter uma vida de adoração. Não sei quanto tempo você tem investido do seu tempo para orar. Não sei quanto tempo você tem investido do seu dia para adorar ao Senhor. Eu gostaria de te desafiar a isso nesse momento. Orar. Nós vamos clamar ao nosso Deus. Nós vamos orar ao Senhor pelo nosso mundo, pelas pessoas que estão nele, pelos governantes que têm o poder na sua mão, tanto de acalmar o povo, de instruir o povo, como de apavorar, gerar dúvida no coração das pessoas. E a gente sabe que muitas pessoas nesta hora podem estar em dúvida, muitas pessoas estão muito convictas também daquilo que nós temos enfrentado, estão muito conscientes, fazendo a sua parte, estão conseguindo ser bem instruídas, mesmo não sendo um governante. Eu, na função pastoral, tento ajudar, tento colaborar, cooperar com a sua tranquilidade, com a paz da sua família, levando palavras de consolo, de conforto. Então, nesse momento, a gente sabe como nós adoramos ao Senhor, independente das circunstâncias. A gente sabe que a gente precisa adorar, mas também a circunstância nos leva a aproximarmos mais ainda do Senhor. Por isso, reúne a sua família nesse momento. Se você puder, como nós fizemos no domingo, e alguns irmãos relataram comigo pelo WhatsApp: pastor, foi um tempo muito bom, reuni com a minha família, nós nos ajoelhamos, nós nos prostramos, nós oramos contigo, nós fizemos um momento de oração muito proveitoso. Então, nesse momento, se você está na sua casa, se você está num ambiente, num lugar que você pode fazer isso, se ajoelhe, se prostre diante da face do nosso Deus, diante da presença do nosso Deus, como símbolo da sua submissão do Senhor ao Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, atenda a nossa oração, atenda a oração do teu povo. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos clamar pelo mundo, nós vamos clamar pelas nossas famílias, nós vamos clamar pelas nossas autoridades constituídas, pelas nossas autoridades espirituais também, os nossos líderes espirituais, os nossos irmãos em Cristo, pastores, líderes, missionários, que estão aí cooperando com o avanço do reino de Deus e levando também paz ao seu coração através da palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, nesse momento, como nós acabamos de cantar. Nós não queremos só adorar ao Senhor no dia da festa, no dia em que nós estamos nos regozijando, mas nós queremos adorar o Senhor, Pai, independente das circunstâncias, seja no dia bom, no dia mau. Nós queremos estar sempre prostrado no teu altar, Senhor, dando a ti o melhor louvor. Pai, um tempo precioso o Senhor tem nos dado. Um tempo maravilhoso o Senhor tem nos dado para investir no teu reino. Independente de como está o mundo, como esteja o mundo, nós estamos tendo tempo, Pai, para proclamar a tua palavra, para ajustar os nossos passos e perceber a nossa fragilidade e como nós somos dependentes uns dos outros, como nós somos dependentes do Senhor. Pai, como temos sentido falta da tua igreja reunida, Senhor. Como as pessoas têm sentido falta de estarem umas com as outras, se confraternizando, encontrando, Pai, os seus avós, os seus avós, aqueles que são mais idosos, as crianças, aqueles que estão passando por algum tratamento e não podem ver outras pessoas, estar em contato com outras pessoas. Como nós temos sentido falta disso, Pai. E talvez num dia a dia comum, como nós estávamos antes, às vezes nós não percebíamos essa necessidade. Nós não percebíamos, Pai, essa necessidade que temos de estar em contato uns com os outros, cuidando uns dos outros. Pai, que esse seja também um tempo de despertamento. E nós não estamos falando só da nossa nação, Pai, mas nós estamos entregando a Ti as pessoas do mundo, Senhor. Ó, Pai, tenha misericórdia do nosso coração, tenha misericórdia daqueles que estão contaminados, daqueles que estão contaminados nem sabem ainda, Senhor, mas não estão conseguindo resultados dentro dos hospitais, não estão conseguindo fazer exames, e por isso, Pai, estão em dúvidas nesse momento, estão aflitos. Que o Senhor cuide de cada coração, Pai, que dê a eles a oportunidade de investir um tempo para a sua família, e privando, Pai, tendo responsabilidade também sobre a vida dos outros. Tenha misericórdia das nações, Pai, que estão sendo assoladas nesse momento por esse vírus, pelos governantes mundiais, esses homens e mulheres que têm, Pai, o poder de uma nação em Tuas mãos, e podem, Pai, orientar, podem instruir, podem levar paz, podem levar conforto.
para os corações, para as casas, para as famílias. Que o Senhor dê sabedoria a cada um deles, Pai. A partir dos nossos governantes mais próximos, os prefeitos das nossas cidades. Abençoe, Pai, o prefeito da nossa cidade, Duque de Caxias. Abençoe, Pai, o governador do estado do Rio de Janeiro. Abençoe, Pai, o presidente da nossa república. Abençoe, Pai, todos os outros governantes, as autoridades constituídas. Abençoe os ministros, Senhor. O ministro da Saúde, o ministro da Defesa, o ministro da Economia. Abençoe, Senhor, todos aqueles que podem, Pai, com ações, com atitudes, com declarações, Pai, abençoar as nossas vidas, abençoar todos, independente do credo religioso, independente, Pai, da etnia, independente de qualquer outra questão, condição financeira. Todos nós precisamos nesse momento, Pai, de palavras de conforto, de paz, de instrução que venha do Senhor, Pai. Palavras que abençoem as nossas vidas. Por isso te pedimos, Pai, cada nação seja abençoada pelo Senhor. Cada governante seja abençoado pelo Senhor. Cada casa, cada lar, cada servo teu. Tenha, Pai, a responsabilidade nesta hora. Assuma contigo, Pai, a responsabilidade de ser um agente da esperança e não um agente do caos. Que possa ter, Pai, a consciência da nossa responsabilidade enquanto cidadãos da sociedade, Pai, da nossa cidade, do nosso bairro. Que nós podemos, Senhor, abençoar a vida de outras pessoas. E esse tem sido o tempo de abençoar. O tempo de ser generoso, o tempo de abrir mão de algumas questões pessoais para servir a outros. Que em nome de Jesus, Pai, o Teu reino venha sobre nós. A Tua vontade, o Teu desejo, o Teu desígnio venha sobre nós. Que o Seu Santo Espírito, Pai, trate o nosso coração e nos direcione para o centro da Tua vontade. Nós não queremos dar um passo, Senhor. Nós não queremos ter nenhuma atitude, nenhuma ação sem a Tua direção, sem a Tua palavra, sem a Tua autorização. Que em nome de Jesus, Senhor, sejamos esse povo que é bênção, que tem sido bênção e será bênção para a nossa nação. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma outra canção que nós vamos entoar agora, nesse momento, é exatamente quando o crente, quando o discípulo de Jesus, quando aquele que serve ao Senhor, ele consegue perceber que ele está num dia ruim. Quando ele está em meio à tempestade e ele sabe que pode clamar ao Senhor. Eu tenho certeza, meu irmão, que você talvez esteja isolado em algum lugar da sua casa, dos seus afazeres. Isso tem deixado você talvez um tanto quanto angustiado. Mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele está contigo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele habita em você. E eu tenho certeza que a paz que tem encontrado o meu coração. Hoje mesmo estava conversando com alguns irmãos por telefone. Eu tenho sentido muita paz no meu coração. E eu tenho certeza que essa paz que está no meu coração também está no seu coração. Se não está, que você encontre no Senhor refúgio, descanso para a sua alma. Seja através da oração, seja através da canção, seja acompanhando os nossos cultos, seja meditando na palavra de Deus, que você perceba que o Senhor, Ele acalma a tempestade. Que o Senhor, Ele pode sim tratar o seu coração de qualquer dificuldade. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo
vais andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dom no minha canção e o meu louvor. Declara comigo, aleluia. Nós temos um grande desafio. Eu gostaria só de avisar os irmãos que estão acompanhando pelo Facebook, se estiver travando para você no Facebook o link, vá para o YouTube, vice-versa. Se o YouTube estiver falhando, você vá para o Facebook, tá? Então, se você está tendo alguma dificuldade na conexão, se você estiver tendo alguma dificuldade em alguma conexão, o YouTube, por exemplo, se falhou, pessoal, avisa aí que vá para o Facebook está funcionando, ok? Então, nós estamos aí com dificuldade um pouquinho no YouTube, então acompanha a gente no Facebook. Então, nós temos aí o desafio, além de compartilhar a palavra do nosso Deus, de investir tempo de adoração. Eu queria desafiar você nessa hora a orar por missões. E juntamente a esse momento que nós vamos orar por missões, eu gostaria de fazer um outro desafio a você. Orar pela sua vida pessoal, você e o Senhor, você e o nosso Deus. Você sabe exatamente o que você tem enfrentado, como está o seu coração. Você sabe exatamente o que te incomoda, aquilo que você tem experimentado de fato da parte do nosso Deus diante desse tempo. Talvez você tenha vivido um tempo de busca pelo Senhor e isso já tenha acalmado seu coração. Talvez você esteja muito aflito nesse momento, passando por grandes dificuldades. Eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele sabe disso. A gente tem acompanhado alguns irmãos que têm passado verdadeiras batalhas, verdadeiras lutas, um verdadeiro tempo de instabilidade, de desafios. Mas eu tenho certeza que esse Deus que cuida do seu povo, Ele há de cuidar do seu coração, mas você precisa apresentar a Ele isso que você tem vivido, isso que você tem enfrentado. O nosso Deus, Ele está a ouvidos. Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir o seu clamor. E nós estamos também durante a luta e o desafio da campanha missionária. Eu estou aqui até com a blusa. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Em tempos como esse, o crente consegue ter uma alegria que não é passageira. Ele consegue ter uma vida, uma conduta, onde as pessoas, elas estão aí desesperadas, sem alegria, e nós temos uma alegria duradoura no nosso coração. Então, por isso, eu queria desafiar você, em nome de Jesus, a investir tempo de oração agora, orando pela campanha de missões mundiais, orando pelos missionários, orando também pela tua vida. Nessa oração, eu também vou agradecer a Deus pelos irmãos que têm ofertado, os irmãos que têm dizimado. Muitos irmãos estão com muitas dúvidas, pastor, como nós vamos fazer agora? Muitos irmãos têm depositado seus dízimos, suas ofertas, têm cooperado, porque sabe que o avanço do reino de Deus continua. As coisas estão paradas por um mês, por alguns dias, mas as coisas não param, o mundo não para. Então nós estamos colocando aí diante da gente os desafios da sociedade, os desafios que estão para esse tempo. E eu tenho certeza que Deus vai suprir a sua necessidade. Então, eu quero agradecer a Deus pela tua vida. No culto, normalmente, a gente faria um momento de dízimos e ofertas agora. Como nós não temos como fazer isso, nós queremos agradecer a Deus pelos irmãos que têm cooperado, depositado na conta da igreja, enviado o nosso comprovante de dízimos, de ofertas, enviado para a gente. Eu tenho certeza que Deus há de suprir as nossas necessidades. Que você permaneça fiel à obra do Senhor, ao compromisso que primeiramente você tem com Ele e com certeza tem abençoado também a vida da nossa igreja.
Pai, nós queremos nesse momento orar, entregar a Ti, clamar a Ti pelos nossos irmãos, que têm passado os dias de dificuldade, Senhor. Dias de luta. Nós sabemos, Pai, como tem sido difícil encarar esses dias, enfrentar esses dias. Muitos de nossos irmãos estão equilibrados psicologicamente, Pai, emocionalmente, espiritualmente, e juntando todas essas questões, Pai, estão com a alegria do Senhor nos seus lábios, estão com a alegria do Senhor nos seus corações, e diante dessa alegria nós queremos transformar o mundo, Senhor. Mas nós sabemos também que existem irmãos, amigos, que estão nesse momento passando por um momento de dificuldades, passando por um momento de lutas, Pai, e precisam ter uma transformação no seu coração, precisam ter algo diferenciado na sua vida nesta hora, para que saiam deste cenário. E nós sabemos que em Cristo nós teremos isso. Nós sabemos que no Senhor, Pai, nós encontramos tudo o que precisamos para viver bem, porque o Senhor mesmo nos prometeu que nos daria vida e vida em abundância. Por isso, Pai, cuide dos teus servos. Cuide, Pai, dos relacionamentos conjugais, desses que estão agora dentro dos lares passando por dificuldades, nos seus casamentos, no relacionamento com seus filhos, com quem moram. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor cuide das finanças de cada lar, o Senhor cuide da estabilidade financeira de cada um, Senhor. Que o Senhor cuide, Pai, em nome de Jesus, do coração desses que estão aflitos nesta hora, Pai, porque estão com empregos ameaçados, estão, Pai, sem receber, estão em casa sem saber como será amanhã, como será a semana que vem, mês que vem. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor entre com providência em cada lar agora. Entre, Pai, com autoridade sobre estes lares, que possamos dar liberdade para o Senhor agir na nossa vida, Senhor. Que o Senhor cuide também, Pai, dos missionários que estão no campo, da nossa campanha de missões mundiais, onde nós temos declarado que nós podemos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Que essa alegria primeiro esteja no nosso coração e assim a gente consiga compartilhar a Tua palavra, Senhor. Cuide dos missionários, cuide dos familiares dos missionários, cuide da nossa junta de missões mundiais, Pai. Os projetos, os recursos, que em nome de Jesus chegue na mão dos missionários tudo o que o povo do Senhor tem mantido sobre a sua fidelidade e sobre a sua responsabilidade. Também, Pai, queremos Te agradecer pelos nossos irmãos em Cristo, irmãs, que com muita fidelidade, Pai, com muita fé, têm nos auxiliado com seus dízimos, com as suas ofertas, têm abençoado a Tua obra, Pai, na Igreja Batista na Pauliceia, em todo o mundo, enviando para o campo missionário as Tuas ofertas. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor, que é dono do ouro e da prata, o Senhor supra as nossas necessidades. Que façamos prova do Senhor, Pai, que desfrutemos desse cuidado do Senhor, como a Tua palavra mesmo nos instrui. Que em nome de Jesus, Pai, sejamos fiéis a Ti, tenhamos a responsabilidade de manter o Teu reino avançando, com a nossa alegria e com a vontade de Te servir. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos também aí nos nossos links do Facebook, do Instagram, do YouTube. Nós temos tentado transmitir os cultos com essas mídias sociais, né? Você talvez esteja acompanhando aí no nosso Facebook. Nós temos também alguns celulares simultaneamente aqui, por isso que de vez em quando eu olho para os lados. Nós estávamos conseguindo transmitir pelo YouTube, travou agora, a gente não está conseguindo mais transmitir por lá. Eu não sei se a gente vai conseguir transmitir pelo Instagram, talvez não, ainda hoje, mas o YouTube ele vai funcionar muito bem, porque você não precisa ter uma mídia social como o Instagram e o Facebook para assistir pelo YouTube. Mas para que a gente consiga fazer essa transmissão e não trave como travou agora, a gente está precisando de mais 200 curtidas, na verdade 200 inscrições no nosso canal oficial da igreja pelo YouTube. Então, a juventude ontem encarou um desafio, nós estávamos aí com 650 inscritos e nós hoje chegamos a 800. Mas você pode cooperar com isso. A gente quer que a nossa mensagem, a palavra de Deus, os nossos cultos, alcance o máximo de pessoas nesse momento de dificuldade. E você precisa, se você ainda não fez, entre depois, compartilhe com seus parentes, com seus amigos, o nosso canal do YouTube, para que essa palavra de Deus chegue a mais pessoas, tá? Então, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, dando sequência ao nosso estudo do Sermão do Monte. Na semana passada nós fechamos Mateus capítulo 6 e nós entramos agora no último bloco do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia nesse tempo.
Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 7. Enquanto você está abrindo a nossa Bíblia, a gente vai tentando refazer a conexão aqui do YouTube. Já estamos no YouTube online de novo. Mateus capítulo 7, versos 1 e verso 2. Verso 1 e verso 2. A palavra de Deus nos ensina assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra lida. Nós queremos te pedir que o seu Santo Espírito ilumine o nosso coração e nos ensine, Pai, a tua palavra. Que essa palavra chegue ao nosso coração e faça morada, nos faça nova criatura em ti, e a cada dia, Senhor, sejamos edificados tão somente por ela. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Sermão do Monte, ele é dividido em 3 blocos, em 3 partes, em 3 etapas. A primeira etapa, ela é constituída principalmente ali pela bem-aventurança, ou pelas bem-aventuranças, onde Jesus está ensinando sobre a vida cristã pessoal. Como você é um bem-aventurado? Qual o seu desafio enquanto ser humano, sendo desafiado pela palavra de Deus para ser transformado? Então, bem-aventurado aquele que... Então, sempre tem uma instrução para você diretamente. Uma segunda etapa que nós entendemos da bem-aventurança, dessa divisão de 3 blocos, é que a bem-aventurança também, o Sermão do Monte, ele vai nos instruir sobre a nossa justiça, as nossas práticas de justiça. Então, o capítulo 6, ele vai nos ensinar, na verdade, ainda no capítulo 5, no finalzinho, né, do meio para frente, vai nos ensinar sobre o jejum, sobre a oração e sobre as esmolas. Então, esse tripé, né, da justiça, da aplicação da justiça, da prática da justiça, Jesus também tenta ensinar aos seus discípulos. Então ele vai falar sobre tudo isso, ele vai falar sobre termos tesouro no céu, tesouro na terra, sobre a prática da esmola, nos ensina como a orar. Então esses 3 pontos são estabelecidos. Jesus fecha a sua instrução sobre isso, ensinando a buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Então, além de sermos bem-aventurados, felizes na caminhada, ele também nos ensina a termos prática de justiça. Mas o capítulo 7, ele vai nos levar a uma terceira etapa do Sermão do Monte, onde Jesus vai nos conduzir à relação com o próximo. Então, se num primeiro momento Jesus fala você consigo mesmo, no segundo momento, você servindo diretamente outras pessoas. No terceiro bloco, Jesus vai nos ensinar sobre o hábito de julgar, vai falar sobre os falsos profetas, vai nos ensinar sobre os caminhos que devemos seguir, vai nos ensinar sobre a prática da bondade, vai nos ensinar sobre o reino de Deus, vai nos ensinar sobre a autoridade de Jesus. Então, o Sermão do Monte... você que está acompanhando o nosso estudo de hoje, lembrando, toda quarta-feira nós fazemos os estudos bíblicos e nesse momento, Sermão da Montanha. Quando terminarmos o Sermão da Montanha, nós vamos dar sequência a um outro estudo, mas nós entramos agora no nosso último bloco. Talvez aí no mês que vem a gente já esteja fechando todo o Sermão da Montanha. Muitos irmãos têm aí nos acompanhado desde o ano passado. Nós já estamos quase um ano só no Sermão da Montanha, toda quarta-feira, e tem sido um tempo extremamente precioso, um tempo de crescimento. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. Por isso, quando a gente vai analisar Mateus capítulo 7, verso 1,
a gente tem normalmente uma visão, uma perspectiva sobre essa realidade do julgamento. O que a palavra de Deus nos diz sobre isso? A palavra de Deus, ela, baseada nesse texto aqui que estamos lendo, Jesus vai ensinar, olha, vocês não podem julgar, porque senão vocês serão julgados. Da maneira que vocês julgam, vocês serão julgados. E existem pessoas que são extremamente impiedosas na forma em que analisam as outras pessoas. A gente vai perceber que nem todas as pessoas elas conseguem ver a parte boa das outras. Eu não sei como você é diante dessas questões. Existem pessoas que às vezes batem o olhar na gente, batem o olhar na minha vida, batem o olhar em você e às vezes já fazem um julgamento prévio. Nunca se relacionou com a gente, mas às vezes ao olhar para a gente, como a população às vezes diz, às vezes coloca diante da gente, o nosso santo não bateu. Talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar, né? Principalmente na sociedade, no nosso ambiente de trabalho. As pessoas não se dão muito bem e às vezes usam essa frase, né? Esse conto, esse dito popular, né? Para falar, o nosso santo não bateu, olha, não fui com a cara dela, olha como aquela pessoa. Então, às vezes, a primeira impressão, por uma atitude que a pessoa teve, você já julga ela por completo, você já cela, você já caracteriza a pessoa pela primeira atitude que você teve com ela. Às vezes, a pessoa não teve nenhuma atitude, mas a forma da pessoa se expressar, o olhar da pessoa, às vezes a fisionomia, a forma dela se vestir. Você já fez uma análise completa sobre ela, já estabeleceu um julgamento sobre ela e já caracterizou como determinado tipo de pessoa. Jesus sabia que os seus discípulos sairiam desse ambiente aqui, que era um ambiente muito agradável. Imagina você assentado durante alguns dias com Jesus, em algumas horas, alguns dias com Jesus no monte. Você assentado aos pés de Jesus ali, com Jesus, dialogando, conversando sobre assuntos do reino de Deus, sobre esse mestre que mudou a minha vida, que mudou a sua vida, e diante dele perceber quem você é, a sua missão enquanto praticantes da justiça de Deus, e agora Jesus comissionando esses discípulos, essa multidão, para que eles fossem até as pessoas. Então Jesus começa a preparar esse ambiente do ir, do id, né? E a gente está aí falando sobre missões também, né? Esse id, esse cumprimento do que Jesus tenta ensinar. Jesus sabe que muitos daqueles que estavam assentados sobre ali aquele monte, naquele monte com ele, não pregaria a palavra por preconceitos. Saberia que quando olhasse para um gentio, iria ter preconceito. Saberia que quando se deparassem com uma mulher, não pregaria a palavra para ela por uma questão cultural. Jesus sabia que quando os seus discípulos se deparassem, alguns dos seus discípulos ou parte daquela multidão se deparassem com uma pessoa mais pobre ou mais rica, teria dificuldade em compartilhar. Justamente por causa disso, por causa das primeiras impressões, ou por causa de uma cultura e uma tradição que às vezes é colocada sobre as pessoas. Uma culpa que é colocada sobre pessoas, que às vezes a gente mesmo não sabe o porquê, mas às vezes a gente cria, né, em um outro termo bastante popular, um bastante atualizado, a gente cria ranço sobre alguém, com alguém, às vezes sem motivo algum, mas a gente cria. Talvez você tenha dificuldade com isso. Talvez eu esteja falando agora para alguém que tem muita dificuldade com isso. Eu não me dou muito com aquela pessoa. E aí eu pergunto para você, por quê? Talvez você tenha tido alguma dificuldade no passado ou recentemente com a pessoa, mas talvez você não consiga nem me responder o porquê. É sobre isso aqui que Jesus está falando. Porque ele não só orienta, não julgueis para que não sejais julgados, mas ele também acrescenta, porque com o juízo, da forma que vocês julgam,
da forma que a gente estabelece juízo sobre a vida de alguém, da forma que a gente analisa a vida de alguém, a forma de se vestir, a forma de falar, a cultura, qualquer outra questão, da forma que a gente analisa a pessoa, nós também seremos avaliados, nós também seremos julgados. E aí é muito fácil a gente olhar para frente e ver a pessoa e analisar, mas da mesma forma que bate daqui para lá o meu olhar, ele bate de lá para cá. Da mesma forma que eu estabeleço julgamento sobre a vida de uma pessoa, imagina quantas pessoas estão nos analisando. Imagina quantas pessoas estão analisando a nossa conduta. Imagina quantas pessoas estão analisando o nosso caráter, a nossa postura, as nossas atitudes, as respostas e como damos as respostas para as pessoas. Jesus, na sua infinita sabedoria, Jesus sendo Deus, mesmo sendo homem, estando ali entre os homens, tendo todas as suas necessidades humanas ali, Jesus 100% homem, ele também era Deus, e ele sabia que os seus discípulos teriam dificuldade com isso. Ele sabia que não só os seus discípulos e aquela multidão teriam dificuldade com isso, mas Jesus sabia que eu teria dificuldade com isso. Jesus sabia que você teria dificuldade com isso. Jesus sabia que eu tenho dificuldade com isso. Jesus sabe que você tem dificuldade com isso. E é por isso que a palavra de Deus vem ao nosso coração e ela sempre tenta aparar as nossas arestas, né? Nem se desviando nem para a esquerda nem para a direita, mas esse é o caminho, andai nele. É isso que Jesus tenta fazer com seus discípulos. Por quê? Na medida em que vocês forem julgados, vocês julgam, vocês serão julgados. E com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. E aí, Jesus começa a estabelecer um caminho em que não só nós não devemos caracterizar as pessoas pelo nosso julgamento, mas o justo juiz, olha só esse texto, como vai nos estabelecer dois caminhos de postura diante do outro. É por isso que eu disse que o Sermão do Monte é dividido em 3 partes. E neste momento, Jesus nos comissiona a nos relacionar com as pessoas. E ele começa, olha, vocês não podem julgar, porque a pessoa, a forma que você está julgando a pessoa também está te julgando. Da mesma forma que você está olhando para ela e montando um perfil, ela também está fazendo por você. Imagina se você faz um julgamento prévio, injusto, irresponsável, ou um falso julgamento. As pessoas também podem fazer isso com a gente, podem fazer isso de lá para cá também. Só esse é o primeiro caminho. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu gostaria de que você pensasse que nós temos um justo juiz. E esse justo juiz, ele não só nos olha para o estereótipo, ele não só olha a minha maquiagem, ele não só olha a forma que eu me visto, ele não só olha como está a minha atitude diante da sociedade, da minha família, do outro. Ele me olha por completo. Talvez diante de uma pessoa eu possa me apresentar como muito bonzinho, como uma ótima pessoa. E eu vou sair até bem com essa pessoa. Mas do justo juiz, eu não consigo burlar reconhecimento. Com o justo juiz, eu não consigo me caracterizar, me personalizar. Ele, na verdade, me conhece por completo. Jesus, aquele que virá julgar todos os povos. Jesus, aquele que está no Apocalipse como o justo juiz, aquele que virá e julgar a todos, independente da nação, do credo, se teve coronavírus, se não teve, se torce para o Flamengo, para o Fluminense, se é branco, se é negro, se é pardo, se não é, independente do seu credo, do seu time, se você é bonzinho, se você é mau, esse justo juiz, ele é quem vai analisar o meu coração e o seu. E aí, a palavra de Deus, ela chega ao nosso coração nesse dia para nos ensinar que diante das pessoas eu preciso ser o melhor que eu posso. Diante das pessoas eu preciso transparecer quem eu sou diante de Deus. Diante das pessoas eu preciso mostrar o que é o verdadeiro juízo estabelecido por Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus está ensinando aqui que esses homens e mulheres que estavam no Sermão do Monte, eles já perceberam quem são.
Mateus capítulo 5, Jesus vai ensinar para eles quem vocês são. Vocês são os bem-aventurados que andam comigo. Vocês são aqueles que praticam a justiça. Vocês são aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, já passou o tempo aqui, quando Jesus começa a falar no capítulo 7, já passou o tempo de análise pessoal. As pessoas já identificaram quem são. Já chegou o tempo em que eu tenho que saber quem eu sou. Já chegou o tempo em que você precisa saber quem você é. Já passou o tempo de Mateus capítulo 6, onde Jesus começa a ensinar sobre as nossas práticas de justiça. Olha, o que eu faço não é só para mim. Quando eu não oro só na praça pública para me aparecer, não. Eu estou tentando me relacionar com Deus da melhor maneira. Eu estou aprendendo a me dar com Deus através da oração. No Mateus capítulo 6 ele ensina sobre oração. Ele ensina sobre a esmola, como eu devo tratar aquilo que eu tenho, aquilo que Deus tem me dado. Mas olha só, agora no capítulo 7, que você já sabe quem é você diante de Deus. Que você já sabe quem é você diante de você mesmo, quem é a sua identidade. Agora você precisa ser referência para outras pessoas, e a forma que você tratar outras pessoas, você vai ser tratado. A forma que você julga, você vai ser julgado. Da maneira que você medir, você será medido. Não é só uma questão só para mim agora, não é só uma questão para com Deus, é uma questão eu para com o meu irmão, eu para com o meu Deus, eu para comigo mesmo. É desafiador a gente pensar nisso, meus irmãos, porque nós temos muita facilidade, às vezes, de pensar que o outro está errado. Aquela pessoa teve uma atitude, olha, eu não teria aquela atitude, mas quando você é aprovado, naquele momento, às vezes você tem a mesma atitude da pessoa, mas antes você julgou aquela pessoa, e agora? O que estão falando, o que estão dizendo, o que visualizaram de você? Diante do nosso Deus, se nós temos uma postura reta, diante das pessoas, se nós somos generosos, se nós estamos preocupados realmente em transparecer quem somos para com Deus, se nós temos um espírito tratado, se nós somos uma nova criatura, eu tenho certeza que você tem a possibilidade de mostrar o amor que está no seu coração para outras pessoas. Quando você pensar em julgar alguém pela má atitude, pela atitude errada, ou simplesmente por olhar para a pessoa e você já tentar estabelecer um preconceito ou começar a julgar aquela pessoa de forma má, pense quem você é diante de Deus. Pense em quem Jesus te transformou para que você fosse de fato uma nova criatura. Pensou nisso? Agora pare para pensar nessa outra pessoa. Talvez aquela outra pessoa que você tem analisado, que você está a ponto de julgar, de estabelecer para sempre uma identidade para ela a partir da sua visão, a partir da sua percepção. Talvez essa pessoa ainda esteja no processo de tratamento diante de Deus. Talvez essa pessoa ainda nem tenha se reencontrado com Jesus e tenha a sua vida transformada. Você, como agente de transformação, você que agora passa por essa terceira etapa do Sermão do Monte, olha, vá e trate as pessoas, vai lá e exerça algo que eu te ensinei. Agora que você está nessa fase, você precisa transparecer os padrões do reino. Você precisa começar a ensinar, e não só a ensinar, mas ter atitudes que mostrem que você é um cidadão, que você é uma cidadã do reino, onde você primeiro foi transformado para entrar nele. Você tem o Espírito Santo habitando no seu coração, na sua vida. E por isso você precisa abrir os seus ouvidos e perceber que Deus pode fazer algo através da sua vida. Da forma que você trata a pessoa, ela pode estar falando assim, mas ela é crente, olha como me trata, olha como me julgou. Eu tenho certeza que se os seus olhos eles forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, grandes trevas serão. É o que o próprio Jesus ensina no Sermão da Montanha. Você pode ser sal, você pode ser luz, você pode atuar no mundo com a medida certa, mas para tudo isso acontecer, você precisa perceber que da mesma forma que você julga, você será julgado.
Da mesma forma que você semeia sobre a vida de alguém, você colherá frutos. E a palavra de Deus nos ensina. É por isso que durante esse ano nós estamos tratando na nossa igreja. Nós temos o tema, o ano de semear. Semeie bondade, semeie reino de Deus, semeie justiça, semeie amor, semeie esperança, semeie paz. Quantas coisas nós podemos fazer porque está diante da gente. O reino de Deus chegou. E esse reino de Deus chegou no meu coração de maneira que agora eu estou comissionado a ir às pessoas, a ir ao mundo e não julgar da forma que Jesus não julgaria. Ame as pessoas como Jesus mesmo estivesse amando. O que nos faz lembrar de Jesus conversando com seus discípulos e falando sobre o momento do juízo. Esse justo juiz, no momento ele vai julgar e vai colocar uns para a esquerda, uns para a direita. Os que foram para a direita foram os salvos. Os que foram para a esquerda, aqueles que foram condenados. E aí o texto bíblico vai nos dizer que alguns exclamam, mas quando foi que eu não visitei? Quando foi que eu não dei de comer? Quando foi que eu não fiz? Quando foi? Né? Aqueles que foram para o lago de fogo e enxofre, aqueles que foram condenados. Quando foi que eu não fiz isso pelo Senhor? E aí Jesus ensina, olha, todas as vezes que vocês fizeram pelos meus pequeninos, todas as vezes que vocês exerceram a justiça, todas as vezes que vocês colocaram em prática aquilo que eu ensinei, vocês fizeram para mim. Mas quando vocês deixaram de fazer, vocês também deixaram de fazer para mim. Que Deus ele nos ensine a praticar a sua justiça antes de exercer o julgamento. Que Jesus nos ensine a olhar as pessoas com o olhar que Ele olharia. Que possamos fazer para as pessoas como se estivéssemos fazendo para o próprio Cristo. Esse é o grande desafio para a gente. Esse é o grande desafio para você nessa noite. Esse é o grande desafio que a palavra de Deus nos ensina a partir do estudo do Sermão do Monte. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque talvez você tenha durante essa mensagem percebido que você tem agido como juiz, ou juíza, quem sabe, que diante das dificuldades que nós temos enfrentado, diante das atitudes das pessoas, nós temos nos posicionado como deuses e estabelecido futuros para as pessoas. Olha, não vou me relacionar com essa pessoa porque ela é meio esquisita. Tudo bem, você tem todo o direito de não se relacionar com as pessoas. Mas se você é um cidadão do reino, Jesus nos ensina a nos relacionar, até mesmo amando e orando pelo nosso inimigo. Por que não nos relacionar com alguém que você só estabeleceu um juízo sobre ela? Talvez em uma atitude você já estabeleceu o juízo e não quer relacionamento com essa pessoa. E essas pessoas têm grandes qualidades também. Eu tenho certeza que nem todo mundo é ruim de tudo. Nem todas as atitudes de uma pessoa são ruins de tudo. Mas o nosso Deus, com o olhar que Ele nos dá, com a sensibilidade do Espírito Santo no nosso coração, vai te ensinar, vai me ensinar a olhar que essa pessoa pode ser cidadã do reino de Deus. São criaturas do Senhor. Podem até se tornar filhos de Deus. Talvez já até são filhos de Deus. E nós conseguiremos viver com essa pessoa aqui. Quem sabe também no reino do Senhor que é eterno. Vamos orar, quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por investir tempo com os seus discípulos, com aquela multidão do Sermão do Monte. E esta palavra ainda está no nosso coração, trazendo transformação, segurança, atitudes, Pai, que bendigam o Teu nome, em que sejamos conhecidos na sociedade como filhos do Senhor, filhas do Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Nos ensine a cada dia a sermos mais parecidos com o Senhor, contigo, para que herdemos o reino que é eterno. Não só aqui na terra, Pai, mas no céu. Nem só no céu, mas aqui na terra também, onde o Teu reino está sendo estabelecido pelos filhos e filhas que o Senhor tem regenerado e transformados em nova criatura. Te louvamos, Senhor, por esses nossos irmãos que estão cultuando conosco. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra que chega aos quatro cantos da terra, a partir dessa estratégia que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela Tua igreja, Pai, que não está estabelecida em um lugar, mas em todos os lugares, porque nós somos a Tua igreja onde quer que estejamos. Nós somos a Tua igreja representando o Teu reino onde quer que estamos agora, Pai. Onde quer que o Teu povo esteja agora.
Que o Senhor estabeleça o teu reino, Pai, nas casas, nos lugares, nos carros, nos veículos, onde quer que o povo do Senhor estiver agora acompanhando este culto, celebrando ao Senhor, que o teu reino seja estabelecido, Pai. Trate o nosso coração para que o justo juiz, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nos julgue, Senhor, da maneira em que nós estamos cuidando das outras pessoas. Que responsabilidade a tua palavra nos dá. Da medida em que julgamos, nós seremos julgados. Da medida em que estamos medindo, seremos medidos. Que em nome de Jesus, essa palavra entre no nosso coração e faça morada. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero aqui, com nossas últimas palavras, te agradecer por estar conosco nesta noite, também nas nossas outras transmissões. Graças a Deus, a cada culto que passa, nós estamos avançando com a proclamação do Evangelho de Cristo. Muitas pessoas têm acompanhado as nossas lives, as nossas transmissões online. Mesmo de casa tem sido desafiador. Hoje mesmo estava falando com alguns irmãos que tenho trabalhado mais em casa do que quando nós estávamos nos dias normais, porque são atendimentos o tempo inteiro pelo telefone, cultos, a gente preparando toda uma estrutura aqui para poder comunicar com você nos nossos cultos. Temos as devocionais, nós temos tantas coisas. Ontem mesmo estive na igreja tratando algumas outras questões administrativas ali com o irmão Celso, o tempo inteiro com o irmão Márcio, a gente tratando as questões administrativas da igreja, com a nossa diretoria estatutária. Então a igreja não parou, a igreja não está parada. Embora as nossas portas lá na rua Dr. Gastão Reis, 495 Paulicéia, Duque de Caxias, estejam fechadas, a igreja do Senhor não tem parado. Nós somos a igreja viva. E por sermos uma igreja viva, nós estamos nos adaptando e respondendo às questões do nosso tempo. Então, quero pedir a você que sempre que puder, sempre que lembrar, esteja orando pela minha vida, pela minha família, pela diretoria estatutária, pelos diáconos da nossa igreja, pela liderança da nossa igreja, pelos membros da igreja, nossos irmãos em Cristo, que em nome de Jesus a gente passe por esse período sendo cuidado e amparado pelo nosso Deus. Eu tenho certeza que Deus não nos desamparará. Eu tenho certeza que o Senhor tem tratado de tudo quanto precisamos. E também eu tenho certeza que Deus tem feito isso sobre a sua casa. Basta termos segurança, basta termos a firmeza que Deus tem tratado o nosso coração. Convido você para domingo pela manhã estar às 9 horas na Escola Bíblica Dominical online, com o seu grupo de WhatsApp, o grupo da sua turma de WhatsApp, aí, porque nós estaremos dando as lições, trazendo as lições, os professores estarão online, tentando te acompanhar, tirar dúvidas, e às 10 horas da manhã, entre 10 e 10, nós começaremos o nosso culto de celebração. Assim também como domingo às 19 horas da noite, nós estaremos juntos também adorando ao Senhor, com cânticos espirituais, com as nossas orações, com a palavra de Deus. Então, que Deus continue a falar ao seu coração. Qualquer questão, qualquer dúvida, mande uma mensagem que a gente pode te ajudar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo precioso aqui de oração, leitura da Tua Palavra, explanação da Tua Palavra e louvor. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor trate a nossa família e as nossas necessidades. Que o Senhor tenha recebido a nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.